Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao Ipsos Talks Recalculando. São 9 horas, a gente vai começar daqui a uns 3, 4 minutos, ainda tem bastante gente entrando. Então eu volto daqui a 3 minutos para a gente dar início ao Talks. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. Esse é o primeiro que a gente está fazendo no novo escritório da Ipsos no Brasil, aqui na Marginal Pinheiros, pertinho do Largo da Batata. Gostaria de convidar todo mundo para conhecer o escritório e para a gente tomar um café e conversar sobre os sentimentos da população, o que está acontecendo com os consumidores. Por favor, fiquem à vontade de nos contatar e marcar uma visita. Será um enorme prazer recebê-los aqui. Para confirmar a relevância desse tema, esse é um dos talks que a gente mais teve inscritos, algumas centenas de inscritos, para falar sobre inovação em tempos de inflação, obviamente um tema premente, incrivelmente relevante e muito atual, e isso somado a um painel muito bacana que a gente vai ter hoje. Como sempre, eu vou abrir falando sobre de algumas percepções do mundo hoje, em particular do Brasil, ligadas ao tema. Os dados que a gente usa para falar disso são os dados do Ipsos Essentials, que é um tracking que a Ipsos faz em 28 países, praticamente toda semana, desde fevereiro de 2020. Então, a gente tem aí uma série de dados, uma massa de dados muito relevante, que permite a gente pensar em dar um overview, sempre do ponto de vista das pessoas e não das instituições. Quer dizer, os dados que a gente vai mostrar são sempre dados coletados por esses trackings com essas populações de 28 países. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, e na sequência, como sempre, a gente vai ter um especialista, um expert global em cada um dos temas que a gente escolheu. Hoje, quem vai falar é inovação em tempos de inflação. A gente tem um privilégio de ter um especialista global, que é um brasileiro. Normalmente, a gente tem outros especialistas internacionais e a gente grava e legenda. Hoje quem vai falar é o Luiz Fernando, que lidera a nossa prática de inovação no que a gente chama de GMU, que é a unidade de modelagem global, que fica no Rio de Janeiro, mas atende todos os países do mundo.
Então, é um privilégio ter o Luiz Fernando aqui. Luiz, te agradeço muito você estar aqui. O Luiz escreveu um paper, nosso paper global, ponto de vista global da Ipsos sobre inflação, foi justamente escrito por ele com outros autores. Então, um enorme privilégio ter ele, e vai fazer ao vivo aqui hoje a apresentação em português. Além disso, hoje a gente tem um painel realmente muito, muito bom, que vai contar com a Cleide Mota, que é diretora de estratégia e crescimento na Ambev. Cleide, que prazer ter você aqui, fazia muito tempo que a gente namorava essa vinda, que bom que deu certo, realmente um prazer. A Paola Toscano, que lidera a área de performance e crescimento na Avon. Paola também, mais uma vez, fazia tempo que a gente não se encontrava, muito bacana ter você aqui. E a Fernanda Weichenberg, que dirige a nossa área de inovação aqui no Brasil, na Ipsos Brasil, e eles vão compor o painel de discussão, como sempre moderado pelo Diego Pagura, que é o nosso CCO. Eu lembro sempre que essa parte do painel de discussão é sempre muito interativa, a gente realmente recebe muitas perguntas, por isso convido todos vocês, na medida em que as ideias, as dúvidas, os comentários, as observações forem aparecendo, não deixem de colocar o quanto antes as perguntas. Na caixinha da plataforma tem um item perguntas, é só clicar lá e colocar, e o Diego vai selecionar o que der para ele pegar. Normalmente a gente não consegue responder a todas, por isso quanto antes vocês colocarem, mais cedo a gente consegue abordar o ponto de vocês. Não deixem de fazer, que é uma parte muito aberta, muito transparente, e as discussões são realmente muito bacanas. Vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho de como é que está o sentimento das populações, né, hoje, nesses diferentes países que a gente estuda, em particular no Brasil. Eu acho que primeiro é o sentimento de que, na medida em que a pandemia chegava numa percepção de final e deveria haver algum otimismo, esse otimismo não há. Isso acontece não só por incertezas geopolíticas, no caso do Brasil, muito mais políticas, em função de uma eleição que promete ser bastante acirrada, bastante polarizada e que deve trazer algum risco e insegurança para as instituições aqui no Brasil, mas também pela questão econômica. A gente vê aí não só o câmbio com uma incerteza muito grande, o aumento dos custos de matéria-prima, ainda com problemas nas cadeias produtivas, mas principalmente a volta do fantasma da inflação, que é um problema global, mas no Brasil ele certamente vem apresentando um impacto bastante forte. Isso acontece por uma razão óbvia, né? A inflação de fato está muito alta. A gente aqui no índice acumulado de 12 meses, a gente está falando de 12,1%, e o pior é que ela continua acelerando, né? A gente imaginava no começo do ano que nesse momento a gente já veria um arrefecimento da inflação, mas ela segue acelerando, como a gente vê. A média de 12 meses ela segue aumentando e está numa das altas é uma média de 12 meses mais alta dos últimos 20 anos. Não é uma surpresa, portanto, que entre as preocupações, esse é um estudo que a gente chama de What Worries the World, e a gente pergunta quais são as 3 principais preocupações de cada um desses países onde a gente faz o estudo. Isso aqui, esses são os dados do Brasil em particular. Você vê que a inflação subiu 9 pontos percentuais, como uma das principais preocupações dos brasileiros. Já aparece em terceiro colocado aqui, um impacto técnico com saúde em segundo, só atrás de pobreza e desigualdade social, que não deixa também de ter alguma relação com a inflação. Essa inversão aqui, a inflação subindo, acontece muito em função da queda da preocupação com a Covid, que vocês podem olhar, já não é um dos top 5 preocupações, como foi durante os últimos praticamente 24 meses aí, caiu 13 pontos a Covid como preocupação. Obviamente, a gente imagina que essa preocupação com a inflação vai continuar crescendo. Esse índice é muito fresquinho, essa informação é de abril, e a gente imagina que em maio esse número deve ser ainda maior, infelizmente. Obviamente, não é um problema só do Brasil, como a gente pode ver aqui na linha amarela, que é a linha do Brasil, apresenta um crescimento aqui muito, muito intenso, principalmente de março para abril, mas isso acontece em todos os países do mundo, isso aconteceu. Inflação já é um dos principais problemas do mundo, no índice global, na consolidação global, a inflação é a principal preocupação, e vocês podem ver aqui que em todos os países da América Latina a preocupação é muito grande para abril. Tem um descolamento claro aqui da Argentina, que essa linha azul clara, bem mais alta, descolada dos outros países, já que a inflação da Argentina não só é um problema estrutural e já com que o país convive há muitas décadas, mas ela continua crescendo e vem se aproximando dos 60% de inflação no acumulado de 12 meses, obviamente um nível diferente de preocupação. Isso gera um impacto na percepção da situação da economia e da situação financeira das pessoas. Se a gente olhar os dois primeiros números aqui, se referem
a situação atual, né? A situação da economia do meu país está ruim para quase 80% da população, e a minha situação financeira, em particular, está ruim para quase 70%, obviamente números muito grandes, muito altos, mas eles se mantêm praticamente estáveis. Houve até uma oscilação para baixo, não houve crescimento nesse sentido. O que houve crescimento, sim, é a percepção do que vai acontecer em 6 meses, né? No curto prazo, a economia do meu país estará mais forte, caiu esse número, então há uma percepção de que não, de que reduza a força da economia no curto prazo, e a minha situação financeira estará melhor, também reduz, hoje está em praticamente 70%, ainda é um índice alto, a gente sabe que há um otimismo sempre com relação ao futuro, mas esses números, de maneira geral, esses impactos, essa oscilação para baixo, principalmente com relação à percepção daqui a 6 meses, obviamente são um impacto da inflação, e eles, o que a gente espera que aconteça no próximo prazo, é uma mudança no índice de confiança do consumidor. A Ipsos também apura o índice de confiança nesses mesmos 28 países, e o que a gente viu é que o índice de confiança do consumidor ele vinha subindo desde novembro. Havia a percepção de que o arrefecimento da pandemia poderia trazer um otimismo na economia. Desde novembro até abril, o índice de confiança sobe. A gente acredita que esta subida, a partir de maio, essa tendência se inverterá. A gente não vai mais ver uma mudança, um crescimento no índice de confiança, a gente acha que ele deve reduzir. Quando sair esse número, a gente vai confirmar essa informação. Só que o índice de confiança ele também traz uma série de outras correlações, e é isso que eu queria trazer aqui à discussão agora, que muitas vezes o índice de confiança está ligado não só, evidentemente, à propensão a gastar, que é a consequência mais óbvia, mas também ao otimismo, a abertura para a inovação, a capacidade ou a vontade de empreendimento, por exemplo. Então, tem várias consequências. E uma das consequências que a gente vê, uma correlação muito alta, é com o índice de confiança e o que a gente chama de, que a Ipsos apura quase todo ano, é o Interpersonal Trust, é o índice de confiança, que é medido pela seguinte pergunta: a maioria das pessoas são confiáveis. E se a gente olhar, só vão ver ele lá embaixo. O Brasil tem a pior performance no índice de confiança global que a gente apura. Só 11% dos brasileiros acreditam que a maioria das pessoas é confiável. Então, tem aí uma alta correlação do índice de confiança com o índice de confiança do consumidor, com a percepção da confiança entre as pessoas, que, obviamente, tem outro tipo de impacto, como, por exemplo, uma correlação com a felicidade que a gente apura em quase todos os países, uma correlação muito direta e razoavelmente alta entre o índice de confiança entre as pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas pode ser confiável, pode ser confiada, e o percentual de pessoas que se dizem felizes. Então, o que a gente está vendo é que o consumidor vai ser atingido de diversas maneiras. A mais óbvia é, sim, a parte econômica financeira, a percepção da situação financeira individual e no futuro cai, né, de maneira geral, mas, além disso, a gente vê essa até correlação com a felicidade. Então, esse é um momento bastante delicado para as pessoas, de maneira geral, mas que as marcas e organizações têm que entender não só o impacto econômico, e, de novo, reitero que o mais óbvio é como é que eu faço a minha marca ser affordable, né, ser acessível para os consumidores, mas mais do que isso, como é que eu ajudo a população a enfrentar uma situação como essa. Bom, essa é a minha introdução. Eu queria agora pedir para o Luiz Fernando entrar. Luiz, que prazer ter você aqui, um expert global e que tem uma enorme profundidade para falar do tema. Como reitero, o Luiz escreveu um paper global da Ipsos sobre inovação em tempos de inflação. Luiz, o palco é teu. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado a você, Marcos. Você já consegue ver minha tela? Perfeito. Sim, conseguimos. Joia, obrigado. Então, Marcos, uma vez mais, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que se inscreveu nesse webinar, que está aí para ouvir, para refletir um pouquinho sobre esse tema tão atual e tão relevante por tudo isso que o Marcos mostrou. Eu tenho mais alguns dados globais para falar. Segundo uma pesquisa nossa aqui da Ipsos também, esse tema de inflação gera preocupação na maioria dos cidadãos globais, sobretudo porque eles estão entendendo que os preços vão subir mais do que a sua renda esse ano. E como o Marcos falou, isso é tão relevante que já em março a gente via nessa mesma pesquisa que a preocupação com a inflação já era maior que a preocupação com a pandemia e com a Ucrânia de uma maneira global. Aqui na nossa região, na América Latina, Marcos mostrou um dado do Brasil, mas se a gente pegar na América Latina, essa preocupação é ainda maior do que nos outros continentes, apesar de que a violência e a desigualdade social ainda são os dois fatores que oferecem mais risco às famílias nessa nossa região. E essas coisas andam mais ou menos de mão dadas, né?
Inflação promove desigualdade, desigualdade promove violência e por aí vai. E como os consumidores esperam reagir? Que atitudes ou que comportamentos eles devem mudar por conta de uma volta a uma alta inflação no seu dia a dia? Bom, os nossos entrevistados eles entendem que vão ter que diminuir os gastos com entretenimento, bebidas alcoólicas, vestuário, etc., para poderem dar conta do aumento que eles esperam na conta do supermercado. Bom, por todo esse cenário que está pintando, ou que já está pintado, que já está ocorrendo, a gente sabe que esse é mais um período de enorme desafio para os gerentes e diretores de inovação em todos os mercados também. É uma hora de refletir e decidir se é momento de redesenhar completamente o pipeline de inovação, se é momento de lançar inovações que sejam mais resilientes à inflação, se é momento de renovar e de reposicionar toda a sua linha atual para reduzir vulnerabilidade à subida de preços, e por que não até pensar em downsizing ou outras táticas como alternativa a um aumento direto de preços. Então, o nosso papel aqui na Ipsos, meu em particular, porque trabalho já há tanto tempo na frente de testes de inovação e de pesquisa de preço, é nosso papel ajudar e compartilhar aprendizados que possam servir de exemplos e possam inspirar os nossos clientes, nossos parceiros a navegarem nesses tempos turbulentos. E o primeiro passo para entender como uma categoria, como uma marca pode ser impactada por essa volatilidade dos preços, é entender as forças que estão por trás dessa volatilidade. Em primeiro lugar, entender a elasticidade da demanda propriamente dita. Porque uma coisa é a gente inovar numa categoria essencial, como sal, como óleo, como leite, e outra coisa é a gente inovar em caixinhas de som Bluetooth. Em seguida, é importante entender a possibilidade de substituição dessa demanda. Por exemplo, se num determinado mercado uma proteína à base vegetal já é efetivamente considerada um substituto para a proteína animal ou não, isso também vai, de certa forma, impactar na volatilidade de uma marca ou de uma categoria. E se existem categorias ou segmentos substitutos, como é que está a inflação relativa dessas categorias? Elas estão experimentando a mesma alta de preços ou uma mais do que a outra? Então, a elasticidade da categoria tende a aumentar quando a demanda é elástica, quando existem muitas opções de substituição ou quando os aumentos de preço em categorias substitutas são diferentes do que o que a nossa categoria está sofrendo. Entender esses drivers básicos de elasticidade de uma categoria, eles podem ajudar o marketing a formular hipóteses mais bem ancoradas sobre o impacto potencial da inflação nesse espaço onde a gente pretende inovar. E uma vez que a gente constrói esse conhecimento básico, uma vez que os drivers são conhecidos, o passo seguinte passa a ser como tornar o nosso portfólio resiliente à inflação. E a gente tem algumas pistas a esse respeito, alguns cases para ilustrar como é que a gente pode fazer isso. Mas antes de mais nada, vamos fazer um brinde de diferenciação, porque a diferenciação é um dos principais drivers de sucesso para o trial, para a experimentação de um produto novo. E aqui na Ipsos a gente avalia centenas de inovações a cada ano, e em muitos casos essa avaliação inclui uma parte de uma avaliação de preço muito profunda também. Então, frequentemente a gente consegue correlacionar a performance de uma inovação e a resiliência dessa inovação a mudanças de preço. E sabe qual variável a gente conclui que está intimamente ligada a essa resiliência? Bom, quem falou, quem pensou em diferenciação ganhou um doce. As inovações percebidas como únicas ou mais diferenciadas, elas acabam sendo de difícil substituição e, consequentemente, tendem a ter uma elasticidade menor do que produtos menos diferenciados. Um case que exemplifica esse fenômeno é essa proposta de um novo café que a gente testou aqui no Brasil. E como é um caso local, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente atuou com o cliente desde muito cedo para desenvolver essa proposta de forma que ela não concorresse com produtos considerados mainstream. O objetivo era que a gente desenvolvesse um conceito premium e diferenciado. E culminou num conceito de um potencial bem interessante com uma alta diferenciação. Nesse teste, a gente incluiu um teste de preço. E essa alta diferenciação ajudou esse produto a ter uma elasticidade bem mais interessante do que um benchmark dessa categoria, como vocês podem ver nessa tabela. A mesma subida de preço, a gente registrava quedas menores para essa inovação do que para o benchmark. E é importante a gente lembrar que a diferenciação é chave, seja para lançamentos, seja para
renovação de marca. Porque quando a marca se reposiciona e se diferencia da concorrência, isso também ajuda a criar essa resiliência a aumentos de preço. Nesse exemplo, uma marca líder de analgésicos nos Estados Unidos, eles se reposicionaram para reduzir a vulnerabilidade a um aumento de preços que ia acontecer. Então, eles adotaram uma nova tecnologia e isso permitiu eles usarem um claim de melhor absorção e ação mais rápida. E no estudo de validação desse reposicionamento, junto com o reposicionamento de preço, a gente pôde ver que essa mudança deixou o produto renovado menos elástico do que o produto atual, o que foi considerado um sucesso pelo nosso cliente. Esse último exemplo dá um gancho para a gente falar da próxima etapa, onde a gente pode ajudar nossos clientes, que é exatamente claims. Examinar os claims que podem ser usados para deixar esses produtos menos suscetíveis a grandes quedas durante esse período. Porque é importante lembrar que nesses tempos de inflação, a gente tem essa perda de poder aquisitivo e nós, como consumidores, temos que fazer valer cada centavinho, cada realzinho do nosso orçamento. Então, é muito comum a gente procurar também mais value for money nas nossas escolhas. A gente fica mais diligente nas nossas decisões de compra. Então, não é raro a gente procurar produtos que mostrem uma eficácia além da eficácia normal daquela categoria, desde que a gente tenha uma justificativa para pagar um pouco a mais por esse produto. Então, uma análise profunda dos claims pode ser importante nesse sentido. Em vários testes desse tipo, a gente vê que o uso de claims que vão além dos claims must-have, dos claims de category entry, a gente pode tornar o produto mais diferenciado e, consequentemente, menos elástico. E para ilustrar esse fenômeno, os nossos colegas da Ipsos dos Estados Unidos, eles testaram uma inovação hipotética em shampoo. E nesse estudo, eles colocaram algumas inovações introduzidas com diferentes claims. Alguns mais genéricos, alguns me too para a categoria, e outros claims realmente diferenciados ou que mostrassem uma superioridade da inovação em relação aos produtos atuais, como PEC sustentável, como livre de sulfato, livre de silicone. Nada muito disruptivo, mas que não fossem os claims considerados category entry para shampoo. E com isso eles desenharam um exercício de escolha entre pares de propostas, onde esses claims e os preços variavam. Um desenho típico de um duelo entre propostas. E o resultado que a gente encontrou, num cenário entre inovação e líder de mercado, é que quando a gente usa só claims mais gerais da categoria, a cada dólar de aumento a gente registra em média 11% de queda na preferência da inovação. Mas quando a gente tem claims superiores, essa perda cai para 6% a cada dólar de aumento, para mostrar a importância que esses claims superiores podem ter. Mas a gente precisa ter na mente um conceito que aqui dentro a gente chama de permissibility to pay. Porque alguns conceitos, alguns claims, eles oferecem esse boost, essa força extra para o produto, mas nem todos os claims superiores são igualmente eficazes. Então, permissibility to pay, essa permissibilidade indica o poder que diferentes claims têm para sustentar aumento de preço sem perda de volume. Então, nesse outro teste que a gente rodou, a gente testou mais de 20 claims e viu que 2/3 deles não suportavam nenhum aumento de preço. E 1/3 suportava algum aumento de preço, mas a maioria não um aumento muito significativo. Mas tinha um deles que contribuía tanto para o reposicionamento do produto que ele era capaz de suportar um aumento de quase 30% no preço do produto. E quando a gente está falando de claims mais diferenciados, isso leva a gente a pensar em produtos mais premium. E quando a gente fala de inflação, é difícil não pensar no que fazer com os produtos mais caros do nosso portfólio, os nossos produtos premium, e bate aquela dúvida também do que fazer com aquela inovação premium que já estava no pipeline para ser lançada muito em breve. E na nossa opinião, essa estratégia deve continuar, mesmo em tempos conturbados como esse. Claro que nesse momento de inflação, a perda de poder aquisitivo leva a gente mais naturalmente a pensar em investir na oferta de produtos de menor desembolso, e é uma estratégia que comprovadamente funciona, mas que também traz um risco. O risco de que os nossos consumidores façam downtrade de produtos mais caros para produtos mais baratos, que normalmente têm margens menores do que esses produtos mais caros, mais premium. Então, nesse caso, o risco é comprometer a margem da marca ou a margem da companhia como um todo.
Além disso, pode não ser muito intuitivo, cliquei errado aqui, desculpa. Pode não ser muito intuitivo a gente pensar em inovações premium nesse momento, mas é comum a gente observar que esses produtos mais premium, mais super premium, eles têm elasticidades mais baixas do que os pares de segmentos de preço mais baixos. No mercado de pasta de dentes dos Estados Unidos, por exemplo, o segmento premium é 40% menos elástico do que o segmento value. E um efeito semelhante a gente nota no segmento super premium de skincare na China. Eventualmente, a gente até encontra elasticidades positivas. Essa aqui, quando a gente tem uma demanda crescente à medida que o preço aumenta. É um efeito raro, mas que a gente observa, por exemplo, em produtos de nutrição infantil de segmentos premium e super premium. Então, o que a gente conclui aqui é que quando existe necessidade de fazer o nosso dinheiro valer mais nesses períodos, a gente não deveria descartar totalmente esse tipo de inovação de um tier mais alto de preço. Porque se por um lado a gente espera um volume menor para esse produto de nicho, por outro lado, esses lançamentos podem ajudar a balancear a margem de lucro do nosso portfólio da marca da companhia. Mas é claro que vai chegar um momento que a gente não tem muita negociação e precisa pensar numa ação mais direta no preço. E o gerente dessa marca vai precisar decidir se ele vai fazer esse aumento direto, se ele vai fazer um downsizing, se ele vai fazer um reposicionamento total da marca, ou ainda se a gente vai mexer na fórmula e os ingredientes mais baratos para conseguir não fazer esse aumento de preço. Então vamos falar um pouquinho sobre esses prós e contras de approaches alternativos ao aumento de preço. Começando pelo downsizing, ou como também se chama por aí, shrinkflation, né? Que é uma tática frequentemente usada como alternativa ao aumento direto de preços. A gente já perdeu a conta de quantos projetos a gente trabalhou para definir qual seria a melhor alternativa. Normalmente essas mudanças não são comunicadas aos consumidores. Então, frequentemente, a gente também precisa lançar mão de uma pesquisa de observação para entender como é que os consumidores vão interagir com o produto reduzido. Muitas dessas avaliações, o downsizing combina também uma pequena alteração no preço e é possível de frear uma alienação em relação ao aumento direto no preço, como nesse caso que a gente vê na tela, de Salt Snacks. Uma perda de volume esperada num cenário com downsizing mais uma pequena queda de preço foi muito menor do que num cenário onde a gente fazia direto o aumento de preço. Mas uma maneira interessante de aumentar a chance de sucesso quando a gente faz um downsizing é quando a gente consegue aproveitar esse momento e fazer uma renovação ainda maior no produto. Quando isso é bem feito, a gente é capaz até de evitar completamente qualquer impacto negativo do downsizing. Nesse caso de enxaguante bucal, o fabricante precisava fazer um reposicionamento de preço e ele aproveitou esse momento para fazer uma redução de cerca de 6% no volume da embalagem, mas ao mesmo tempo ele transformou essa embalagem usando o design novo e passou a adotar claims diferentes, superiores, e passou a comunicar isso de uma forma bem bacana. Tão bacana que essa transformação fez os consumidores ficarem tão bem impressionados com ela que eles pouco prestaram atenção para a redução do tamanho. Então esse relançamento ele não só evitou uma erosão do share dessa marca por conta de um aumento de preço, ao contrário, ele acabou aumentando o potencial de escolha desse produto, que também foi considerado um sucesso pelo nosso cliente. E nesses dois exemplos que eu mostrei, os downsizings foram alternativas eficientes ao aumento de preço direto, sobretudo no curto prazo. Mas é importante também a gente lembrar que existem riscos de médio e longo prazo associados ao downsizing. Então é importante avaliar como os consumidores percebem e reagem a esse downsizing através de testes de uso de produto também, seja em central location, seja em uso em casa, dependendo da categoria, porque esses testes podem revelar alguns riscos de longo prazo. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que tem valores hoje em dia como honestidade, transparência, autenticidade, que são muito importantes para o nosso consumidor. E o downsizing, ele pode ser um risco potencial de um abalo nessa relação de confiança entre consumidor e marca, sobretudo se o consumidor entender que a marca está, na verdade, mascarando o aumento de preço com essa redução. Segundo, se a gente está falando de uma categoria com um ciclo de compra mais ou menos rápido, uma redução pode levar o consumidor de novo ao supermercado, de novo à gôndola, mais rapidamente. E todo shopping trip novo,
ele oferece um risco para a gente, né, do consumidor escolher uma marca diferente, dele testar um produto, uma inovação que ele veja, que não seja a nossa inovação naquele momento, e coloca em risco, de certo aspecto, o nosso volume de repeat. E por último, nunca é demais a gente lembrar que é preciso avaliar os custos associados à mudança no processo de fabricação. Porque, eventualmente, uma mudança muito custosa pode acabar matando qualquer benefício que downsizing poderia trazer. Então, é muito importante avaliar e balancear os efeitos que a gente nota a curto prazo com os riscos que a gente corre a longo prazo antes de tomar uma decisão de downsizing. Bom, chegando ao fim, se a gente quiser resumir as 4 coisas mais importantes que a gente mostrou aqui, que a gente gostaria que todo mundo levasse desse webinar para refletir, para ver como elas podem ajudar a sua empresa nesse momento de alta de inflação e de pensar no seu portfólio e no seu pipeline de inovação. Em primeiro lugar, a gente queria lembrar a importância do papel da diferenciação no portfólio. Porque quanto mais único e diferenciado é o seu produto, mais resiliente ele tende a ser. Segundo, buscar claims que não sejam só os claims normais, os must-have da categoria. Buscar claims que ajudem esses produtos a se diferenciar. Claims que ajudem os consumidores a entender que aquele produto tem um value for money interessante para ele. Terceiro, não esquecer totalmente de inovar em segmentos premium. Que um bom balanço entre produtos value e produtos premium pode representar uma vantagem competitiva para a companhia, sobretudo no que diz respeito à margem do portfólio. E por último, quando pensar em downsizing, tentar enxergar o máximo, espremer o máximo de suco que essa fruta tem, mas sempre tendo em mente balancear os ganhos de curto prazo com os riscos de longo prazo. Bom, Churchill tem essa frase muito bonita, impactante para a gente encerrar nosso encontro, mas eu sempre me lembro de uma frase que eu ouvi de uma professora de história nos anos 90. Quem olha para o passado perde um olho, quem não olha perde os dois. Então, cada momento é um momento. Cada crise é uma crise, a gente sabe disso. Mas a gente tem sempre muito a aprender com as crises anteriores, com as situações que o mercado vizinho, que uma categoria parecida com a gente viveu recentemente. E nesses momentos novos de crise, a gente pode e deve colocar esse conhecimento em ação. A gente só não pode ficar parado de braços cruzados e deixar de inovar. Isso jamais. Obrigado. Muito bom, Luiz. Obrigado. Bom dia, bom dia. Eu vou continuar aqui com o sotaque estrangeiro. A gente tinha um sotaque carioca primeiro, agora vamos no sotaque argentino. Mas bem interessante, gente, assim, a gente como consumidores, pessoas, moradores deste mundo, estamos passando essa situação e vivendo na pele. Então, acho que vai ser uma conversa muito rica, muito boa. Então, sem demorar, eu queria já convidar a Cleide, Paola, Fernandinha para se juntarem ao painel. Bom dia, meninas. Se puderem ligar as câmeras. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Que prazer estar com vocês hoje. Estamos à distância, mas vai ser muito bom. Gente, assim, eu fiquei assim com a cabeça muito aberta, no sentido de que a gente não está falando só de um problema econômico, né? A gente aqui, particularmente no Brasil, não pode deixar de lado a grande preocupação social, né? E o clima também de tensão que a gente vivencia. Então, isso eu queria começar perguntando e abrindo aqui para vocês um pouquinho o pensamento que vocês têm como pessoas, como profissionais das empresas que vocês trabalham também, em relação a essa equação econômica, social e o papel que a gente, como indústria, né, como fabricantes de produtos e marcas que estão praticamente todos os dias na vida de muitos dos brasileiros, qual que é a contribuição que a gente está fazendo, pensando na resolução dessa equação. O bolso apertando, obviamente, mas também uma sensação de que a responsabilidade é compartilhada, né, para resolver esse problema. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês veem isso, o que vocês gostariam de contar, compartilhar, e aí a gente parte para outras perguntas. Então, vamos nessa. Quem quiser começar? Posso começar por aqui. Eu acho que quando a gente fala sobre aspecto social, acho que a gente teve um aprendizado gigante durante a pandemia sobre o quanto grandes corporações, grandes indústrias conseguem fazer alguma coisa fora do mercado
onde elas atuam, né? E eu acho que isso é um aprendizado que vai ficar. Então, eu acho que quando você vê que a influência da empresa onde você trabalha vai muito além dos funcionários que estão aqui no dia a dia, mas, por exemplo, no caso da Ambev, né, que fala sobre os pontos de venda, que fala sobre outros profissionais que, de repente, ficaram sem uma ocupação em função de pandemia, sejam pessoas com ocupação formal ou informal, enfim, a gente começou a ver que esse ecossistema, a gente tem um nível de responsabilidade muito maior, né? E eu acho que isso é um aprendizado que vai ficar, e vai ficar por dois motivos. Primeiro, porque as corporações aprenderam que é possível fazer alguma coisa que vá além do seu universo. E segundo, porque existe um reconhecimento de consumidores, de pessoas, do quanto essas empresas, até uma valorização maior dessas empresas e do quanto você acaba ajudando e você tem você tem uma presença mais emocional dentro da vida das pessoas, né? Então, acho que isso vai ser... E quem não tem, também vai ser meio que penalizado por isso, né? Então, acho que acho que só teve... A gente teve muito aprendizado com isso e a gente teve experiências positivas dentro de um contexto super trágico e que a gente vai levar isso para frente, né? De qual é o impacto que a gente pode ter e, obviamente, o impacto positivo do que a gente causa, mas também o impacto positivo que a gente recebe em função do que a gente faz, né? Acho que agora isso é uma verdade, acho que isso agora é para a vida. Então. Super. Bom, falando um pouco... Oi, gente, muito legal voltar para um fórum como esse primeiro. Falando um pouco sobre estar numa marca que tem um cunho social, né, muito forte. Então, acho que a pandemia intensifica isso para a gente no grupo Natura & Co, especialmente na Avon, porque é uma marca que trabalha com duas vertentes nesse sentido, que eu acho que são muito, muito cabíveis nesses momentos que a gente passa em crises, tá? O primeiro é que gera renda. Então, a venda direta no Brasil é um impulsionador de renda, e a gente tem tido muitos problemas, né, de inadimplência e de dificuldade de pessoas que precisam de alguma renda conseguirem entrar no negócio e gerarem renda, né? Então, a gente tem feito vários movimentos para que esse processo seja facilitado de alguma maneira. É claro que existem riscos envolvidos nisso, né? A gente tem níveis de inflação que sobem com níveis de inadimplência e endividamento no Brasil, mas acho que uma das vertentes vai para esse lado, como é que a gente faz a economia girar de forma segura e saudável. Então, a gente, desde o começo da pandemia, né, e acho que em outras indústrias isso também aconteceu, a gente não parou de produzir, mas a gente intensificou a produção de itens que pudessem, de alguma maneira, cuidar das pessoas. Então, ao invés de produzir por um tempo maquiagem e perfumaria, a gente passa a produzir álcool em gel, sabonetes, para que as pessoas pudessem se manter de alguma maneira mais seguras, tá? Então, acho que isso é um tema que a gente já fazia e a roupagem da pandemia veio dessa forma. E quando a gente fala para o consumidor, a gente cada vez mais se constrói como uma smart choice. Então, um dos pontos para a gente que é super importante é manter a qualidade de produto, claro que trazendo um preço mais acessível, tá, para as populações, não só do Brasil, mas em outros países que a gente está, em especial países emergentes, porque essa dualidade ou essa combinação, né, de preços acessíveis com uma rede que funciona e gera renda, faz com que as pessoas possam circular dinheiro nas suas comunidades, com as pessoas que elas conhecem e continuem usando produtos que de alguma forma dão aquele acalentinho emocional, né? Tem gente morrendo, né, nas ruas, tá tudo tão difícil, então eu posso me cuidar de alguma forma. Então acho que pra gente é um momento mais intenso, porque é uma crise que parte, né, de uma crise sanitária, mas é algo que a gente vivencia com um pouco mais de frequência numa marca como essa. E a gente tem tentado manter ou intensificar atividades que possam proteger tanto os consumidores quanto as representantes nesse cenário. Então, foi um pouco disso que a gente viveu nesses últimos 2 anos e que continua vivendo, né? Porque parece que a gente vai sair disso, aí volta. Aí agora tem o respiro e volta de novo. Então, a gente tem aprendido com esse processo e mantido algumas das ações que a gente começou lá em 2020, tentando cuidar dessas duas pontas aí da população, dos países em que a gente está. Não, bom ponto, porque a gente ainda não sai dessa crise, né? A gente vê. Aí eu queria pegar o gancho também do que a Paula está comentando, e aí talvez se a gente começar a rodada com a Fernandinha também.
que é o seguinte, ok, a gente está nessa situação, e a gente viu, a questão de inflação, obviamente que é um problema real, mas também ele fica muito agravado, obviamente, com a percepção, né? Quando a expectativa é diferente do que, na verdade, a gente está vivenciando. A gente começa com uma perspectiva de inflação X, hoje está mais de 2x. A parte ruim da expectativa, mas também, ao mesmo tempo, e a gente via nas estatísticas também, as pessoas sabem que o dinheiro no bolso não vai render a mesma coisa. Então, eu tenho uma equação aí que eu preciso fechar em termos de consumo, e aí fazendo a pergunta, talvez, quais são as coisas, né? Dado que mudaram algumas questões de escolha de produtos, de marca, indulgências que a gente que as pessoas estão buscando também tudo, quais são as coisas que a gente está vendo que estão sendo um pouquinho mais aderentes a esse momento, né? Onde as pessoas realmente estão dispostas a investir, né? Esse dinheiro que entra e que tem que fazer uma escolha muito mais consciente em relação ao gasto. Quais são, sei lá, se tem questões de tendências que a gente está vendo que estão se acentuando, que tipo de escolha essas pessoas estão fazendo? Bom, nesse momento é que o bolso do consumidor apertou, né? A gente vê aí, o consumidor teria 3 opções na frente da gôndola. Ou ele vai manter o hábito dele, seguir comprando a marca que ele já compra, mas talvez diminuindo frequência. Então, ele vai ter que usar aquilo de uma forma mais inteligente, mais otimizada, procurando rendimento. Ou ele vai trocar a marca, ou uma terceira opção é sair da categoria, procurar um substituto para aquela mesma necessidade que ele tem na casa dele. Então, como que, né, são essas 3 opções. E a decisão é muito rápida, ele está na frente da gôndola, são segundos para ele tomar uma decisão do que ele vai comprar, o que ele vai escolher. Então, a gente, né, como indústria, como pesquisadores, como que a gente pode entender, ajudar, né, a pensar o consumidor. Então, a gente tem estratégias que a indústria tem feito em relação a packs promocionais, canais, né, investindo em canais mais promocionados. A gente vê alguns movimentos de migração de indústria, então a questão da sustentabilidade, por exemplo, plant-based é uma realidade, as pessoas estão diminuindo o consumo de carne, então surge oportunidade para outras indústrias abraçarem essa oportunidade. O plant-based ainda é caro, mas, né, seria um momento de plant-based entrar com tudo, né, para recrutar esses consumidores ávidos pelo consumo de proteína, mas que não conseguem comprar um filé mignon a um quilo de R$120. Então, tem oportunidade. Sabonete, né, a gente estava até conversando, sabonete seria uma oportunidade, por que não o sabonete em barra, que ainda não tem uma penetração tão alta em classes mais altas, não seria o momento da gente investir em ter experiências bacanas com sabonete em barra também, para a gente buscar essa substituição, já que o consumidor está diminuindo o sabonete líquido? E, por outro lado, assim, se a gente está tirando alguma coisa do consumidor, a gente está trazendo um incremento de preço, está cobrando mais, ou está fazendo downsize, às vezes é inevitável fazer um downsize, então a gente vai cobrar o mesmo preço por um tamanho menor, né, aumentar preço sem contar diretamente para o consumidor, o que a gente pode trazer como benefício? Então, talvez serviços acoplados, uma assinatura para um creme da Avon, então depois de 3 meses a gente sabe que o produto vai estar acabando, então você vai ter um desconto, talvez para ficar na marca, para se manter na marca. Então, acoplar serviços aí né, nesse cenário para ajudar o consumidor. Então, a gente está tirando de um lado, mas, por outro lado, trazendo outros benefícios para o consumidor. Um pump que vai ajudar o consumidor a economizar o produto, né? Enfim, packs promocionais de bebidas, pensando em bebidas, né? Acho que ganham muita relevância nesse contexto. Então, a gente vai garantir que o consumidor vai ficar na marca, vai comprar 6 unidades e não vai comprar uma só, mas a gente vai cobrar um valor unitário menor. Então, acho que os retornáveis ganham força, né, Cleide, que você estava comentando. Enfim, a indústria vai ter que se reinventar e buscar alternativas de como ajudar, como estar junto com esse consumidor nesse momento de dificuldade. Essa ajuda tem a ver com, às vezes, a reeducação, né? Eu lembro muito do case agora Ambev com retornáveis também e tudo. Acho que o caso de retornável é um caso interessante, né? Porque a gente sempre teve retornável, né? E o retornável é um tipo de embalagem que a gente tem ainda, né? Muito mais forte dentro do canal de bar, né? Do canal que a gente chama de on-premise, on-trade, né? E, obviamente, ele tem uma dor, né? Que é o quanto eu vou guardar a garrafa, né? O quanto aquilo vai ficar na minha casa, o quanto eu tenho que ficar lavando a garrafa, enfim, tem
quando eu vou ficar carregando a garrafa para lá e para cá, né, o que a gente chama do casco e tal, mas a gente, aliado a esse pensamento de retornável, que é super positivo em ambientes de alta inflação, porque você tem um preço menor no líquido, né, aliado ao entendimento de qual que é a ocasião, qual é a situação de consumo, né, em casa, porque pensa que num momento de crise, e isso estava lá no gráfico do Marco, onde está a queda de consumo, né? Então as pessoas vão sair menos. As pessoas vão sair menos para jantar, vão sair menos para ir para um bar, vão sair menos para tomar uma cerveja na bar da esquina, que seja, né? Então, como que a gente consegue entender essa migração para uma outra ocasião e atender a necessidade do consumidor nessa ocasião? Então, não vai ser uma embalagem de 600 ml, provavelmente, que ele vai levar para casa. Então, a gente tem uma alavanca que é o que a gente chama de litrinho, que é a embalagem de 300 ml retornável, né? O quanto a gente consegue juntar postos de troca para, de novo, para diminuir essa dor do consumidor. Então, está tudo meio conectado, entendeu? Mas isso parte do momento de você entender qual que é a necessidade dele, mas você também entender qual que é a dor, para que você não transforme um problema que é um problema seu em mais um problema para o consumidor. Né? Acho que esse é um pensamento interessante também que a gente tem quando a gente analisa essa história de migração de canal, de migração de ocasião e como que eu adequo o meu portfólio do ponto de vista de embalagem e de sistema de venda para essa nova realidade com uma crise inflacionária que a gente está vendo por aí. Super. No nosso caso aqui, eu acho que uma estratégia muito bem sucedida do grupo Natura & Co são os refis. Ela não está super estabelecida, né, em todas as marcas, mas também já existia pré-crise. E é interessante, né, porque o apelo mais forte de Natura para ter refis é um apelo muito mais sustentável do ponto de vista ambiental, mas que acaba também sendo sustentável do ponto de vista econômico, né? Então, acho que é uma combinação das duas questões. Outras coisas que a gente tem feito, a gente até conversou um pouquinho na prévia antes, a gente faz downsizing, claro que de forma transparente, a gente fala com o consumidor sobre isso, de acordo, inclusive, né, com a legislação do Brasil, então a pessoa sabe o que está acontecendo de alguma maneira. E muitas vezes, aí falando de experiências passadas, né, já tive na Unilever, na Danone, a gente tem situações bem-sucedidas de curto prazo com essas questões, né. Outra coisa que a gente faz, geralmente, são uma variação de portfólio maior para tamanhos maiores com preço por litro menor, porque se a categoria já está mais estabelecida, aí não tem por que você não se estocar, né? Acho que um ponto que você trouxe, Fê, super interessante, que é essa hora de decisão na gôndola, né? A gente tem visto uma redução de frequência de compra no Brasil em todas as categorias. Então, a gente, como indústria, também tem menos atos de compra para que o consumidor nos escolha. E eu acho que esse não é um desafio menor, né? Claro que não acho que ainda estamos, que já estamos naquele momento, vou fazer uma compra do mês, em que eu pego aquele carrinho porque a inflação amanhã, né, o produto vai ter outro preço completamente diferente e o meu salário desvalorizou. Não acho que estamos nesse cenário, mas sim estamos num cenário de eu vou menos vezes ao mercado. E uma das coisas que a gente busca fazer também, ao mesmo tempo que eu tenho downsizings, é ter tamanhos maiores com preço por litro mais competitivo. Claro que há um limite para essa estratégia, né, porque o desembolso existe. Então, acho que em momentos também em que existe pouco dinheiro circulando, esta questão é difícil de você arquitetar, porque você pode ter um preço por litro menor, mas se o desembolso não está presente, não tem dinheiro para comprar naquela hora, ela também não te escolhe, né, de alguma maneira. E a outra questão é um reforço de posicionamento de marca, e aí eu acho que a gente tem duas oportunidades e também dentro do Grupo Natura a gente tem dois momentos diferentes, né? Ou você já tem ou está construindo uma marca que é aspiracional, e aí ela é menos elástica, então ela vai ser mais resiliente nesse período, ou você é uma Smart Choice, você é uma marca que é uma segunda boa opção, como você também falou, Fernanda, vou trocar de marca, essa marca está no meu hall de opções. E aí, neste sentido, o nosso portfólio de marcas é bem complementar, porque a Avon faz um pouco desse papel, né? Em especial em classes mais altas, em que ainda há um preconceito de consumo de alguns produtos e categorias da marca. Então, neste momento de crise, a gente teve duas questões, né? Uma crise financeira e o fechamento do varejo, onde o canal de venda direta estava aberto, a gente teve uma oportunidade de se mostrar
como uma opção elegível para essas classes que não nos conheciam. E agora a questão é como você capitaliza isso para frente, né? As pessoas, claro, ainda tem um período de crise econômica, mas esperamos que isso vá melhorando e a abertura vá acontecendo. Como é que você mantém esses consumidores que te provaram que de alguma maneira viram, olha, é uma qualidade que eu não esperava, é uma qualidade superior ao que eu esperava. Então, acho que essas duas estratégias também são importantes nesse sentido. Concordo com você, Cleide, acho que tem várias dores que, às vezes, até de forma muito prática, a gente transfere, né, para o consumidor. E acho que é nosso papel aqui como Insight ser um guardião da voz do consumidor nisso, né? Não sei quantas pessoas de negócio estão aqui, eu tive uma experiência agora em vendas, em marketing, a discussão de negócio é bem diferente, né? A discussão que a gente tem. Mas eu acho que o nosso papel é manter essa voz de dizer, então, esse problema é nosso, né, gente? Então, vamos tentar resolver. Nem todos são fáceis de serem resolvidos, mas acho que tem bastante coisa nesse sentido. E outra questão de serviços, Fê, que eu acho que são muito legais, é quando a gente consegue impulsionar a economia fora dos nossos mercados de fato, né? Então, aqui a gente fala muito... e eu já vi até alguns projetos da Ambev também disso, como você incentiva o comércio local, incentiva bares, por exemplo, a gente aqui faz isso com a rede de beleza, com manicures, com cabeleireiras, com profissionais que são autônomas e que podem, de alguma maneira, saber gerenciar melhor o seu dinheiro para que a gente, como país, dê um respiro, né? Então, também acho que as estratégias vão por esses lados. Estamos aí aprendendo também com a pandemia e capitalizando o que a gente consegue como uma marca que é Smart Choice. Nossa, tô adorando. Pessoal, tem a caixinha de texto, estou falando aí, pessoal público, a audiência. Se vocês quiserem ir postando perguntas, tem algumas aqui. Eu vou até pegar um gancho de uma pergunta aqui, não vou ler exatamente a pergunta, mas refrasear um pouco, porque ela fala da força de marca, né, nesse sentido. Vocês estão falando muito disso. Que não é, a mesma tática não pode ser adotada para uma marca ou outra. Inclusive, sei lá, a gente está falando aqui de Smart Choice da Avon. Aí a gente tem, talvez, clientes para colocar, mas tem uma marca também que a gente tem que entender qual que é o papel que tem. A gente pensa no portfólio também, a gente falou muito de portfólio aqui, onde a gente tem marcas muito fortes, premium muito forte. Como é que você tem lidado com isso? Porque eu imagino também que você deve receber pedido dos brand managers e das pessoas de estratégia e tudo para tentar entender e o quanto a minha marca pode, não pode. Como que se dá essas discussões dentro aí, contando um pouquinho a cozinha aí dos insights de vocês? O papel da força da marca para as diferentes estratégias. Vou trazer um ponto sobre learnings aqui, a gente tem de inovação, por atender várias categorias, eu acho que marcas líderes, num momento como esse, elas, num primeiro momento, podem estar à frente, então, né, ela já é uma referência, ela é uma escolha que eu não vou ter dúvida, eu vou escolher essa marca, o produto vai render, ele vai me atender bem. Mas, por outro lado, ela já tem todo um posicionamento construído, acho que aqui um momento para as desafiantes marcas, né, segundas marcas do mercado, é um momento muito, muito importante. Se elas conseguirem trazer um benefício relevante para o consumidor, se diferenciarem, né, em categorias muito fragmentadas, por exemplo, como cerveja, tem um espaço aqui. Você conseguir trazer, né, algo que o consumidor olhe e fale, nossa, isso ainda custa 30 centavos a menos do que a líder. Então, 30 centavos nesse momento faz muita diferença e a marca vai ser escolhida. Então, como learning de inovação, em momentos de crise, há uma maior abertura para experimentar, para trocar marca. Inovações ganham muita relevância nesse momento, então está uma loucura o mercado em relação à inovação, todo mundo quer inovar, ouvir o consumidor, trazer benefícios, porque é um momento que a gente consegue desafiar marcas líderes que estão lá estabilizadas, então é um momento onde a indústria consegue trazer, né, talvez atender novas necessidades do consumidor ou necessidades que já estão aí de uma forma relevante. Então, segundo as marcas do mercado, tem muita chance nesse momento, e a gente vê, sim, inovações performando muito bem, conceitos que a gente testa, ideias, é um momento de muita abertura, a gente reviu os hábitos por conta da pandemia, então abriu-se muito espaço para inovação, e a gente já aprendeu isso com crises anteriores, como o Luiz falou, então um momento de crise pode ser uma grande oportunidade para as marcas inovarem.
O que a gente tem, assim, e falando aqui da Ambev, a gente tem um portfólio super amplo, a gente tem muita marca, né? E eu acho que o grande exercício foi a gente entender exatamente qual que é o território de cada uma e qual é o papel que cada uma tem de se manter dentro daquele território, né? Então, a gente tem as marcas que jogam mais no segmento do core, a gente tem as marcas que jogam mais ali no meio do caminho do que a gente chama do core plus, a gente tem as marcas premium, né? E mesmo nesse cenário mais difícil, econômico, nos últimos 2 anos a gente lançou 3 marcas novas, basicamente, né? Então, a gente também acredita que levando um pouco os pontos do que o Luiz falou, que eu achei bem legal o fechamento que ele colocou, tem uma questão da diferenciação, né? E a diferenciação ela pode acontecer nos diferentes segmentos, seja uma diferenciação por packaging, onde você trabalha um RGB, um retornável, né? Muito mais forte dentro do core, e essa inovação ajuda a ter o acesso, né? Você trabalha essa história de multipacking, né? De como você trabalha a estratégia de embalagem para você ter um preço por litro mais interessante para o consumidor que também vai atuar no core. Você tem um trabalho de diferenciação de produto que pode acontecer muito no Core Plus e no High-End, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado muito nisso para a gente capturar justamente essa resiliência no preço em função de um produto que tenha essa diferenciação. E a gente tem, e essa diferenciação, ela, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, eles vêm ancorados em claims mesmo, né? Então, a gente tem, sei lá, uma Stella no glúten, sem glúten, por exemplo, né? Onde você traz uma inovação que é numa das marcas mais premiums do mercado, que você traz um benefício justamente para você ancorar essa diferenciação, onde a escolha vai ser guiada por algo diferente realmente de que, né, ninguém tem no mercado, é uma oferta muito nova. E o papel da marca, acho que tem uma coisa sobre a segurança, né? De que você tá, e até acho que até a categoria de cerveja talvez sofra menos com isso, mas em outras categorias onde você tem que ter um resultado, eu acho que a marca ela dá essa segurança. O cara tem, né? O consumidor tem um pedaço de dinheiro ali para dedicar aquilo, ele vai ter que comprar alguma coisa que funcione. Então, acho que esse investimento em marca que normalmente o que acontece em momentos de crise, que você tem um aperto ali no PNL, é você tirar o investimento, acho que é nessa hora que você tem que pensar, não, eu tenho que fortalecer esse laço para que eu consiga fazer, né, explicar para o consumidor do porquê que a minha marca vale mais a pena naquele momento, né, em que normalmente fica mais difícil pela pressão de custo que acontece de todos os lados. O movimento natural é você tirar esse investimento, e é meio contraintuitivo. Do mesmo jeito, essa visão um pouco da construção do curto prazo versus o longo prazo, né? Acho que esse é um outro ponto que o Luiz trouxe, que é interessante pensar, porque assim, obviamente a gente está passando por um cenário difícil, a gente tem uma questão de inflação onde você tem que ter ações muito mais rápidas e pontuais para você não perder, né, aquela questão mais do dia a dia do mercado, mas se você ficar olhando só hoje, assim, né, você vai ficar olhando a formiguinha e o elefante vai estar passando. E aí, quando esse cenário, de certa forma, se renovar, porque a gente sabe que a gente é um mercado de altos e baixos, você tem que se preparar para os momentos mais positivos. Então, você tem que garantir que você está sempre com o olho no futuro. E esse também é muito da função de insights, né? Do quanto a gente ajuda nessa coisa mais do dia a dia, mas que a gente tem que ficar com esse olhar lá na frente. Senão, depois você vai ficar com aquele bolo de resoluções de curto prazo e você vai ver uma movimentação no mercado que você não acompanhou, que vai te dar um outro problema, né? Então, parece você ficar correndo atrás do rabo. Então, para mim, tem alguns pontos. Essa história de diferenciação, de baixo de marcas, seja via claims, seja via packaging, seja via, né, algum outro atributo, mas esse trabalho de diferenciação, a gente tem trabalhado muito aqui, e isso é uma coisa que a gente persegue super. O investimento nas marcas para a gente garantir que a nossa escolha, que a escolha do consumidor seja baseada também na segurança que ele tem pelas marcas que a gente oferece, e a garantia de que a gente não está esquecendo do longo prazo, né? A gente está, obviamente, resolvendo o incêndio aqui deste momento, mas com um olhar lá na frente, né? Acho que esses pontos são muito do que a gente está olhando hoje em dia. Muito bom. No nosso caso aqui, bom, eu concordo totalmente. Eu acho que marcas é meio contraintuitivo mesmo em momentos de crise. Às vezes marcas que já são mais estabelecidas, né? Falar, a gente tem equity suficiente para passar sem investir.
e acho que é nessas horas que outras marcas, né, segundas opções, têm uma oportunidade muito grande de entrar. Eu diria que o jogo entre as categorias é extremamente importante. No nosso caso, a gente trabalha com muitas categorias diferentes, né? Então, existem categorias dentro de maquiagem, por exemplo, que geram mais fidelidade e que podem expandir o seu consumo para outras categorias dentro do portfólio. Então, qual foi uma das apostas que a gente fez, né? Vamos fortalecer bases, porque tendo consumidoras de bases mais fiéis, a possibilidade dela comprar máscaras, batons e outros itens do portfólio é maior. Então, acho que também trabalhar com o portfólio nesse sentido de quais são os seus segmentos que conseguem trazer mais fidelidade a ponto dos consumidores te escolherem em outras categorias quando o portfólio é mais diverso, né? Quando existem muitos segmentos dentro da mesma marca, acho bastante interessantes. E acho que uma outra questão que a gente falou pouco e que eu passei por casos não muito bem sucedidos no passado, infelizmente, é esse desespero de baixar preço nesse momento e prejudicar o seu equity, que é, bom, por que agora eles estão baixando o preço? Então quer dizer que eles sempre me cobraram a mais por algo que eles poderiam fazer por mim? Então eu acho que é muito complexo ter uma estratégia de redução de preço, em especial se você já é uma marca estabelecida ou primeiras escolhas. E é muito tentador, né? Vamos fazer uma promoção. Talvez promoções pontuais, sim, podem funcionar. Mas acho que pensar o quanto o seu preço também fala sobre o seu posicionamento, né? E quando você está numa marca que é uma Smart Choice, como no caso da Avon, é também pensar qual é esse limite, né? Qual é o limite que eu não posso baixar mais, senão eu vou ter uma desconfiança da minha própria qualidade. Como é que esse negócio é tão barato e vai entregar o que eu preciso? Eu acho que esse também é um risco que a gente corre nesses momentos de mudanças de preço, né? E outra coisa que a gente também discute em algumas categorias, aqui a gente tem menos essa possibilidade em cosméticos, mas em iogurtes a gente discutia bastante sobre isso, é você ter muitos tamanhos diferentes em que o price point fica um pouco bagunçado. Então, você não consegue ter muita referência de quanto custa o preço por litro e aí você está muito direcionado àquela missão e àquela necessidade naquele momento. Se eu preciso de algo para consumo imediato, eu vou comprar uma porção menor. E se é algo que a minha família inteira vai consumir, eu vou comprar uma porção maior. Mas tem muito entender como é que o aumento ou o decréscimo de preço tem acontecido. Eu acho que isso também pode ajudar nesses momentos. E para marcas menores, Fê, e acho que em momentos de crise isso é difícil, mas eu diria que se você tem fôlego para investir, talvez é o momento de investir e mostrar que você está próximo do consumidor. Porque se esse elo é construído neste momento, em momentos melhores, provavelmente há uma memória de que essa marca esteve comigo, né, naquele momento. Então, por que eu vou tirar ela agora do meu repertório se agora as coisas estão melhores, né? Então, acho que faz muito sentido mantermos essa relação. E, por último, não menos importante, eu também queria talvez abrir uma pergunta que eu não sei muito como responder, é uma das coisas que a gente tem pensado aqui. Existem muitas oportunidades de construção de novos hábitos e construção de penetração para algumas categorias que a gente trabalha, tá, no portfólio. E eu não tenho uma clareza muito grande se é o momento ou não, porque é muito difícil para mim pensar como é que eu vou construir um hábito novo se a pessoa não está conseguindo nem manter o hábito atual que ela tem. Mas quando você trouxe, por exemplo, a questão de plant-based sendo uma solução, eu acho que pode ser uma discussão também importante, qual é esse equilíbrio que a gente faz entre construir hábitos ou fortalecer hábitos já existentes com opções melhores, mais atrativas para esse momento de crise que a gente está. Sim, esse é um excelente ponto, Paola, em relação à construção de hábitos. Eu acho que a pandemia nos ensinou bastante em relação a isso, também de hábitos, né, que a gente teve que mudar de maneira obrigatória ou que em algum momento depois continuaram ou não, a gente teve que abandonar, mas muitos deles permaneceram. A gente está olhando muito, por exemplo, para tendências, quando a gente olha para hábitos, né? Então, a questão de plant-based vem com uma questão de saudabilidade, vem a relação também com uma questão de sustentabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, das embalagens retornáveis também da Ambev, embora tenha uma pegada, como a gente fala, de affordability, ele está relacionado a uma questão de sustentabilidade também, um olhar de não é o business mais sustentável e o mais sustentável para o planeta também. Então, talvez um bom norte sempre para essa
ajudar o consumidor a encontrar esses novos hábitos estão muito relacionadas às tendências que a gente vê. Eu acho que a gente poderia explorar bastante isso. Tem uma pergunta aqui que eu queria ler, a gente tem mais alguns minutinhos. É uma pergunta que eu diria, eu vou pegar o celular, porque aqui já inundou de perguntas. Tem várias perguntas, a gente não vai conseguir responder tudo, mas depois aí a gente passa e vê responder. Mas é um dilema aqui bem interessante, que neste momento de crise é muito comum vermos a polarização de segmentos em diversas categorias. Em categorias de commodity, ou seja, falta de diferenciação, né, que a gente tem falado muito, normalmente vemos um downtrade, né, o que normalmente a gente tende a ver, ou seja, uma escolha de valor menor. Em categorias de maior valor agregado, e aí a gente teria que definir o que isso significa, mas vemos um uptrade, ou podemos ver um uptrade. Vocês têm algum exemplo, e aqui a gente na prática, de lançamentos premium dentro de uma crise econômica? Porque como se fosse que você já tem isso, tem a categoria comoditizada, mas o produto pode ter a diferenciação. E eu acho que a pergunta aqui da pessoa que está fazendo isso na plateia é se vocês têm algum exemplo, que vocês tenham visto um lançamento premium no meio da crise. A gente teve um de cafés que o Luiz comentou, mas se vocês têm algum para dividir exemplos de sucesso de lançamento premium em crise. Posso citar um exemplo da sua empresa, Cleide? Eu acho que foi um super sucesso. Ainda não era a crise tanto da inflação, mas era a crise da pandemia, de desemprego. Eu acho que o Duplo Malte foi um super sucesso. Foi uma maneira de acessar o consumidor core, que tomava a Brahma dele, e trazer um benefício agregado novo, usando live, né, que era o que a gente tinha para o momento, shows. Então, acho que foi um super sucesso, foi muito certeiro na forma como foi feito o lançamento e trazer esse benefício, o acesso a duplo malte para o consumidor que ainda, né, não tinha acesso. Então, a gente fez um uptrade para esse cara, trazendo um produto aí provavelmente mais rentável, não tenho certeza, mas imagino que mais rentável para a Ambev. E foi um sucesso, foi muito certeiro esse lançamento. Acho que foi um dos que eu participei mais certeiro, assim, e foi uma coisa de trazer premium para quem ainda não tinha acesso a tanto premium. E Brahma Duplo Malte tem muito disso, né? Porque acho que tem uma coisa que é sobre a categoria de bebidas é uma categoria também que fala muito, que ajuda o consumidor a falar sobre si, né? Então é a cerveja que eu divido com os meus amigos, é a cerveja que eu coloco em cima da mesa, é a cerveja que eu sirvo na minha casa. Então tem um pouco disso, né? E acho que Brahma é uma marca super forte, a gente sempre manteve investimento, assim, tem um poder de força incrível, tem 30 anos e super forte. Mas realmente a gente via que tinha essa questão da premiumização, de como que a gente ajudava a fazer esse trade-up e criar esse degrau até o consumidor chegar num produto que fosse mais high-end. E que, obviamente, do ponto de vista de líquido, ele tem um diferencial, mas também a forma como você envelopa o produto, né? A forma como você cria um packaging, que hoje está sendo a identidade visual inteira de Brahma, né? Então a gente está revisitando a identidade de Brahma em função do que a gente fez de identidade visual de Brahma Duplo Malte, porque traz esse aspecto de sofisticação através de outros elementos do produto, né? Então acho que isso, eu sou suspeita para falar, mas Brahma Duplo Malte realmente foi um projeto muito redondinho, né? E o lançamento, praticamente durante a pandemia, a gente tinha, tipo, frio na espinha todo dia aqui, né? Assim, e a forma como a gente conseguiu gerar essa proximidade com o consumidor através das lives, num momento onde ele estava trancado, sozinho, sem uma perspectiva de se divertir, aquele momento super negativo, super pesado, a forma como a gente também se conectou emocionalmente, acho que foi uma coisa bem forte dentro do lançamento de Brahma Duplo Malte. É um lançamento que a gente está super feliz. O que a gente tem feito, eu falo, né, que a gente lançou 3 marcas nos últimos tempos, obviamente Brahma Duplo Malte é uma delas, mas a gente tem 2 lançamentos de mercado de marcas que são premium, né? Então a gente está entrando agora com o Michelob Ultra, que é um segmento super premium e totalmente diferente, né? Muito na contramão do que o mercado faz, ou do que tem feito nos últimos tempos, né? Sobre, né, um sabor mais encorpado, sobre o amargor e sobre tudo isso. A gente vai numa contramão sobre falar sobre elementos funcionais, não funcionais, mas elementos de equilíbrio dentro de uma bebida, onde você cria uma diferenciação realmente em relação ao mercado e é uma marca premium.
O último lançamento que a gente fez agora, a Spaten, também é uma cerveja que tem um diferencial pelo seu estilo, né? A gente tem um estilo alemão que a gente usa, que é Monique Helles, então tem toda uma coisa sobre processo de produção, também a forma como a gente envelopa, e é um produto que é um produto premium. E é engraçado porque eu lembrei de uma história, isso já faz uns 4 anos, a gente fez um estudo uma vez no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um mercado muito de bar, né? E a gente teve uma queda muito grande no consumo em determinado momento, e a gente foi fazer uma avaliação para entender o que estava acontecendo naquele momento. Obviamente tinha 2 questões, que uma era uma crise econômica, então o cara sai do bar, né, ele vai tomar em outra ocasião, e em casa, e tinha uma questão também da segurança, né, que no Rio de Janeiro pega, né, então você tinha uma diminuição das pessoas na rua mesmo, né. E aí esse movimento, ele gerava justamente isso que você falou, né? Você tinha, a pessoa não ia mais tomar no bar, ela tomava em casa. E aí, em tomando em casa, ela ia no mercado comprar cerveja. E quando você vai num bar tomar uma cerveja, não é só a cerveja, né? É a cerveja, a batatinha, né? Bolinha de Então, assim, bacalhau. o spending ali é maior do que só a cerveja, né? Então, a conta que ele é chegar no bar, é voltar do bar, enfim, então o spending é um pouco maior. Quando ele levava essa perspectiva para dentro de casa, ele chegava no supermercado para comprar cerveja que ele ia tomar em casa, e ele tinha 2 caminhos. O primeiro era, cara, ninguém vai ver a cerveja que eu vou tomar ali assistindo a minha televisãozinha, eu vou comprar uma mais barata. Isso era verbalizado. Por outro lado, eu tinha um consumidor, cara, eu não vou gastar tanto na cerveja e no salgadinho, em tudo que eu vou comer, eu vou comprar uma cerveja mais bacana. E aí, às vezes, ia para o high-end, às vezes ia até para o craft, né? Então, você vê muito bem esses 2 movimentos. De novo, a partir do momento que você entende a ocasião e o que o cara está buscando, você tem que garantir que seu portfólio atenda os 2 lados, né? Muito bom. Super legal. Bom, primeiro que eu também acho que Duplo Malte foi um super lançamento. E inclusive, né, no nosso grupo Umbigal, né, que a gente olha amigos e tudo mais, eu acho que gerou uma experimentação em grupos que, de fato, até poderiam rejeitar a Brahma. Então, acho que foi super bacana mesmo. Parabéns, aí foi muito legal. Do nosso lado, a gente lançou vitamina C em vinil. Vitamina C é um princípio ativo que está super em alta para skincare, mas que é bastante custoso. Então, a gente lançou primeiro o produto mais premium da linha, que é um sérum, e tem a vitamina C concentrada. E aí, mesmo sendo, né, o mais premium da linha, em comparação com o restante do mercado, tem um preço mais acessível. E depois a gente traz o benefício expandido de vitamina C para outros itens da linha, por exemplo, hidratante com filtro solar e vitamina C, que podem ser usados combinados ou não, e está indo super bem. Então, acho que foi uma super jogada também de um ingrediente que é um pouco mais premium e que é trazido para uma linha que já tem tecnologia dentro do portfólio. Então, esse é o mais recente que a gente fez. E agora a gente lançou um perfume, uma marca de perfume nova. Acabamos de lançar no Dia das Mães, que é Love You, e que também está indo super bem, e que tem essa proposta de trazer um Del Parfum para o portfólio de colônias que a Avon já tinha, né? Então ele traz uma proposta muito, muito democrática, inclusive, né? Não vou fazer muito jabá, mas vale muito a pena. De um perfume com alta durabilidade, que também trabalha um pouco com essa questão, né, de que eu uso perfume e eu quero que ele dure mais na pele, então provavelmente o frasco vai durar mais, que eu acho que também foi uma aposta interessante de Avon e que pode ser muito bacana. E uma marca que eu estava em alimentos, né, antes de voltar para cosméticos, e que eu estava observando e que eu vejo que cresceu muito na pandemia, não só no Brasil como no mundo, é a Nautical, que é uma marca plant-based e que inclusive virou unicórnio, recebeu investimentos num segmento que, né, é bastante distinto para países emergentes, né, uma consolidação desse consumo mais consciente, e que mantém os sensoriais de sabor, textura de produtos com base animal. Então, acho que esses foram os que eu lembro, um que eu lembro de fora, que a gente estava observando bastante, 2 aqui de dentro. Muito bom. Todos que a gente falou têm claims muito fortes, né? Acho que o que a gente aprende aqui em comum são claims realmente diferenciados, né? Fugindo da proposta do comum. Então, a gente consegue, talvez, cobrar mais por essas inovações, um pouco mais do que o nosso portfólio
core, e aí trazendo um benefício que justifique. Então, acho que é um aprendizado bacana aqui. Muito bom. Eu queria fazer uma perguntinha, a gente tem mais alguns minutinhos aqui, dá para esticar, tem bastante urgência aí, sobre canais. A gente tem falado pouco de estratégias de canais, né? Obviamente, né, eu não estou falando só aqui do crescimento do atacarejo nos últimos anos e como isso pode se tornar agora, mas a gente está falando muito também de canais digitais. No caso de Avon, a gente tem as consultoras também e tudo, como parte da estratégia. Como que vocês veem essa estratégia de canais também ajudando nessa equação de affordability para o consumidor final? Quem vai, gente? Como aqui muda, né, para falar de affordability. Ó, eu tenho pouco para contribuir, porque eu estou num canal que prioritariamente é venda direta, tá? Então, mas o que eu diria de aprendizados passados é que eu acho que agregar a missão, né, vai ser super importante. A gente entender para que vai servir cada canal e que portfólio eu tenho lá, até para não subsidiar uma compra mais barata que o consumidor já faria gastando mais, né? E aí, Cleide, não sei se há uma estratégia diferente para vocês, por exemplo, mas vou falar como consumidora, né? Eu já comprei duplo malte para levar para casa e eu não vejo duplo malte em bar tão forte, pelo menos nos bares que eu vou. E aí, o que eu tomo outra coisa, né? Obviamente, que é mais cara. Então, eu não sei como isso, eu consigo influenciar pouco nessa resposta agora, mas posso dizer que venda direta é um canal que é desafiador nesse momento, porque ao mesmo tempo que você quer ajudar a comunidade, então isso ganha relevância. Tem uma outra questão que é uma venda por relação, né? E por relação, a relação pode falhar e a pessoa pode te dar um calotinho, né? Mesmo. Então, eu acho que nesse sentido eu contribuo menos, mas enfim. Para cá, eu acho que acho que o que você falou de missão faz muito sentido e a gente tem olhado muito isso. E além da missão, olhado a questão das dores, né? Porque, obviamente, quando você faz uma conta de, sei lá, pensando em compra de abastecimento, e que você quer dar para o consumidor uma perspectiva melhor de preço por litro, você pode pensar em pacotes maiores, embalagens maiores e tal. Só que eu estou falando de líquido, garrafa, ou mesmo que seja lata, ele é um produto pesado, né? E ele é um produto espaçoso, né? O quanto eu ajudo o consumidor também na perspectiva dele carregar isso, né? Assim, a gente sabe que a dificuldade de todo mundo, enfim, ainda mais que você fala de classes mais baixas, de chegar no ponto de venda, de carregar, de guardar em casa, né? Então, a gente tem um produto que é espaçoso, né? Seja no mercado, seja no carro, seja no armário, seja na própria geladeira, né? Então, a gente pensa muito nisso, sobre qual é a missão e, consequentemente, qual é o tamanho que você vai ter da embalagem, tanto da unidade, né, da lata ou da garrafa, mas também no multipack, né? A gente tem até pensado em estratégias de canais para gerar um pouco o trial de algumas marcas. Então, sei lá, isso acontece muito em craft, né? Craft é muito o mundo da surpresa. Você vai comprar uma cerveja, se você não conhece de cerveja, você pode comprar, sei lá, uma stout e vai falar assim, nossa senhora, meu Deus, eu não consigo tomar esse negócio. Então, você tem, é verdade. E aí você paga caro numa embalagem grande, né? O quanto você consegue gerar algumas outras embalagens que ajudem na experimentação e até ensinar o consumidor sobre a categoria. Tem a estratégia de on-trade, que obviamente a gente tem que trabalhar muito a questão de portfólio e a estratificação por canal. E aí, Paula, depois me fala os bares que você está indo para eu ver o que está acontecendo para não ter que mandar para o malte, me manda depois no privado, para a gente resolver esse problema, porque não deveria acontecer. Mas o que a gente faz é muito mais a estratégia de packaging, né? De pensar na ocasião. Então, o bar é uma ocasião de sharing, não faz sentido uma lata de 350, você vai, né, dividir uma garrafa. Ou você vai num bar onde normalmente as pessoas vão não só para ficar papiando, mas que vira uma baladinha, você vai colocar uma long neck para o cara ficar segurando, né? Então, você tem um pouco dessa história de qual é a missão que você tem dentro de cada ponto de venda. Mas, para a gente, também teve um ponto que foi um divisor de águas, que a gente já tinha, mas que na pandemia foi, assim, bizarro, foi o Zé Delivery. Né? E hoje o delivery ele faz a gente olhar a organização Ambev
não só como uma indústria de bebidas, né, mas como uma plataforma mais completa para o consumidor, que a gente faz o direct to consumer, né, a gente chama de D2C, para a gente realmente atender diretamente o consumidor. Então, isso foi revolucionário até do ponto de vista de como você trabalha com o canal, né, porque a proposta do Zé é a cerveja gelada o mais rápido possível na sua mão. Então, e a gente sabe que o consumidor, assim, se ele vai para comprar cerveja gelada e a cerveja que ele tem na primeira marca não está gelada, ele não vai mudar de ponto de venda, ele vai mudar de marca, né? Ele quer cerveja gelada. Né? Então, a gente tem trabalhado muito dentro disso. Se a necessidade dele é ter uma cerveja gelada, eu tenho que garantir que a cerveja esteja gelada em qualquer ponto de venda, seja ele no mercado, no bar, na padaria, enfim. E também o Zé Delivery para promover isso e trabalhar muito nessa questão do próprio bar como um buffer de distribuição para a gente, né? Para atender a necessidade do consumidor. E é muito louco, né? Porque você pensar isso há, sei lá, 10 anos atrás, falando comprar cerveja pela internet. É muito, né? Assim, e hoje tem sido assim uma alavanca e uma divisão super importante para a gente aqui na Ambev. Muito bom. Muito bom, gente. Eu adoraria continuar. O tempo voou. Desde 20 aqui, tem bastante gente conectada ainda, mas a gente vai ter que encerrar. Eu gostei do programa. É engraçado, né? A gente nessas conversas sempre acaba no eixo do consumidor e da dor do consumidor, né? No final das contas, não sei porquê, né? Mas a gente parte, né, de um problema assim que é muito frio, como a inflação, e a gente termina numa área muito quente, que é a dor do consumidor no dia a dia, quais são os anseios, quais são as motivações, quais são os problemas que ele tem que resolver, e que no final das contas, as marcas estão aí para resolver um problema. No final das contas, se eu resolver o problema dele, beleza, se não, eu vou para outra marca, né? Então, eu gostei muito dessa pegada, desse tom, e também de a gente não esquecer a essência das marcas que a gente trabalha, né? Porque também é fácil sair correndo com ações táticas, seja de aumento de preço, redução de custo, proliferação de embalagens, canais, não sei o que, blá, blá, mas no final das contas, cadê a dor do consumidor resolvida, né? Então, assim, muito bons aprendizados. Eu acho que o público gostou bastante. Tem boas perguntas aqui ainda que vamos tentar responder depois. Mas, enfim, infelizmente, eu tenho que me despedir. Muito bom, obrigada. Eu estou super feliz de estar aqui. Acho que é uma chance de troca. Assim, a gente fica tão, às vezes, né, no nosso mundinho, olhando só aquele assunto e tal, né? Acho que esses momentos são super importantes. É sempre muito bom ouvir a perspectiva do outro. Então, obrigada para a Paula também pela troca, obrigada pela Fê, Diego pelo convite, Marcos pelo convite. É sempre muito bom. Assim, obrigada. Também agradeço super. Foi muito legal e passou muito rápido mesmo. Tem tema para a gente ficar falando aqui até 2 da tarde, né? Se bobear, então muito legal. E Cleide, adorei também, muito bacana. É um mercado muito diferente, né? Os nossos mercados são muito diferentes, então eu acho muito legal essa complementaridade mesmo. E aí tem o próximo, a próxima live em junho, até eu quero assistir, porque a gente vai falar de metaverso. Eu não sei o que a gente vai falar de metaverso ainda, mas fiquem de olho aí o convite, e a gente vai ver o que esse metaverso significa para nós, pelo menos desde a ótica também, de entendimento de consumidor e como que isso está mudando o jogo, né, em alguns aspectos de engajamento com consumidores. Então é isso, gente. Eu me despeço, até a próxima. Obrigado, foi um prazer novamente. E que tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Até mais. Bom dia.